Olá a todos, meu nome é Guilherme Hugo Figueiró. Eu vou estar apresentando sobre as referências culturais e patrimoniais no Parque Natural Arqueológico Morro da Queimada, em Ouro Preto, mapeamento de sistemas e técnicas construtivas das estruturas arquitetônicas. A professora orientadora da iniciação científica é a professora Fernanda Bueno. Agora falando sobre o contexto histórico. O território se configura como um complexo arqueológico na Serra e relaciona-se aos antigos arraiais miradores que deram origem à cidade de Ouro Preto. O local ficou conhecido como Morro da Queimada após a sedição de Vila Rica, que ocorreu em volta de 1720, quando o então governador da capitania, o Conde de Assumar, manda atear fogo à região para tentar conter essa revolta. A pesquisa, então, ela vem de tentar analisar os resquícios, os vestígios dessa época ainda, é, nessas estruturas arquitetônicas em sobreposição de estratos das diferentes ocupações que teve no bairro ao longo dos anos, já que após a decadência desse processo mineralógico, o bairro acaba por sofrer um certo esvaziamento, mas acredita-se que não teve um esvaziamento completo e, e posteriormente teve uma reocupação no século XX com a exploração de ácido de quartzito. Então, esse extrato das antigas estruturas de mineração com os vestígios atuais. E agora falando sobre a localização do Parque Municipal Morro da Queimada, temos esse mapa produzido pelo bolsista Matheus Passos, em que em verde escura está a localização do Parque Natural, e ao redor dele, fazendo divisa, temos o Morro da Queimada, Morro Santana, Morro São João e Morro São Sebastião, além do Parque Natural das Andorinhas também. Só que durante o desenvolvimento da minha pesquisa, mesmo que o objeto de pesquisa seja o Parque Natural, foi utilizado o bairro Morro da Queimada pela questão de maior facilidade de acesso, pois quando iniciou-se os campos, ainda tinha uma certa dificuldade de acessar o Parque Natural, mas também por causa da nossa parceria dentro do Lapacom com a equipe do Amálgama Territorial. Então, como a gente estava fazendo uma territorialização dentro do bairro, foi identificadas diversas estruturas dentro desse perímetro e a gente achou por melhor utilizar delas para começar esses levantamentos como um processo de teste, mas também já que a gente já tinha uma facilidade de acesso. Essa pesquisa ela tem como objetivo identificar e analisar as estruturas arquitetônicas do conjunto de vestígios arqueológicos evidenciados em superfície, na região do Parque Natural Arqueológico Morro da Queimada, produzindo um corpo documental que relaciona as técnicas e sistemas construtivos. Então, como eu comentei, a fazer essa análise do tempo desde a época da exploração mineralógica até os dias atuais, de como esses processos foram feitos ao longo do tempo. E como eu comentei, a gente optou por iniciar dentro do bairro e não do parque, tanto que, por exemplo, a foto demonstrada aí está dentro do bairro, é uma imagem residencial de uma casa com alvenaria de canga. Já os objetivos específicos seriam o levantamento de campos e mapeamento das estruturas e sistemas construtivos, e das estruturas arquitetônicas, exatamente dessas que foram encontradas dentro do bairro, comparar as técnicas e sistemas construtivos identificados com as referências bibliográficas e documentais, então ver como as estruturas estavam sendo referenciadas e como elas são caracterizadas dentro da bibliografia, e a produção de fichas, mapas e textos sobre essas estruturas. A metodologia inicialmente vem da parceria com a equipe do Amálgama Territorial, ligada ao Lapacom, de territorialização, de ida ao bairro para entrevista com a população sobre as antigas estruturas da mineração, para posteriormente fazermos campos para situação de levantamentos tradicionais, com trenas, mangueiras de nível, croquis, fotos das estruturas que foram identificadas e depois a criação de mapas georreferenciados para localizar essas estruturas dentro do município sede de Ouro Preto e em relação com o parque e do morro, e depois inserção de todas essas informações dentro de fichas cadastrais. Os resultados, então, foram exatamente essas fichas cadastrais, principalmente, que foram produzidas em equipe, mas formuladas por mim, da Casa da Mina 3 de Maio, uma casa em alvenaria de pedra, um muro em alvenaria de pedra e um moinho de pedra, sendo um moinho de pedra único estando dentro do Parque Municipal Morro da Queimada, o restante estando dentro do bairro Morro da Queimada, os desenhos técnicos do AutoCAD das plantas e das fachadas, fotos documentais dessas estruturas e mapas georreferenciados, né? E essa ficha, ela contém esses desenhos técnicos, as fotos e os mapas georreferenciados, e ele também contém informações sobre as técnicas construtivas empregadas, os materiais, o estado de conservação, o estado de preservação e a localização dele, né? Então a ideia é exatamente conseguir localizar e determinar se está em estado de arruinamento, não está, se foi alterada, se não foi, onde que está e
como ela é, né. O que a bibliografia diz sobre essa estrutura e como ela é caracterizada. E para além dos mapas feitos para as fichas, também foram feitos, por exemplo, esse mapa das estruturas levantadas, em que está localizada as estruturas dentro do contexto, tanto do bairro Morro da Queimada quanto do parque municipal, né. E esse mapa foi produzido pelo bolsista Matheus Passos também. E essas estruturas que foram levantadas, né, a primeira sendo a casa em alvenaria de pedra, dentro do bairro Morro da Queimada, em que as paredes laterais e de fundo são em alvenaria de pedra, e de acordo com os relatos da moradora, é uma edificação mais antiga, já que tem relatos da família desde o bisavô dela. A casa da mina 3, a próxima foto é a casa da mina 3 de Maio, em que também parece, de acordo com relatos, já é mais antiga, ela já foi sofreu algumas alterações, mas ela basicamente foi mantida dentro dos padrões que que o atual proprietário recebeu. A terceira foto é o muro em alvenaria de pedra, encontrado também dentro do bairro Morro da Queimada. E o último é exatamente a estrutura desse antigo moinho de pedra, que está dentro do Parque Municipal Morro da Queimada. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto pelo apoio à pesquisa, agradecer também à professora orientadora, a professora doutora Fernanda Bueno, e à professora Márcia Arcuri, que está junto do Lapacom e do Amálgama, assim como aos meus colegas de iniciação científica, o Matheus Passos e o Vinícius Matos. Além disso, agradecer à equipe do Lapacom e do Amálgama Territorial pela parceria. É isso, muito obrigado.